Olá, boa tarde, motoristas. Estou aqui saindo de uma aula, uma terapia no carro, e eu achei uma coisa bastante interessante. Como é que a gente assimila os conceitos que as pessoas trazem pra gente, né? Isso é muito interessante. Por quê? Às vezes as pessoas precisam só de incentivos. A técnica ela já conhece, a condição ela já conhece, a maneira de direcionar os seus esforços a pessoa já conhece, mas falta o incentivo, né? Então, uma parte é motivacional e a outra parte é autoconhecimento. E aí vai juntando motivacional, autoconhecimento mais técnica de dirigir. O motivacional, a pessoa, primeiro ela tem que se sentir confortável e se sentir empenhada a desenvolver a tarefa. Isso é muito fundamental. A pessoa precisa desenvolver o interesse em desenvolver essa tarefa, porque se ela não tiver o interesse em desenvolver a tarefa, todo o processo falha aí. É como se fosse a antessala do processo de aprendizado. Então, a motivação, ela é a antessala que potencializa o conhecimento. Então, é muito fundamental que a pessoa compreenda que a motivação, se ela não começar a se movimentar, e essa motivação, ela começa primeiramente interna, para depois ser construída para materialização do seu fazer dirigir, né? E aí entra no segundo processo, o autoconhecimento. Muitas das vezes a gente vai sendo contaminado por conceitos externos a nós. Então, por exemplo, a mãe e o pai que fala que nunca vai dar nada, a condição, às vezes, da pessoa sair da autoescola tendo assimilado o conceito, às vezes até do próprio instrutor que fala que a pessoa não vai aprender, que a pessoa não sabe dirigir, que ela não vai desenvolver, e isso vai trazendo transtornos para a vida da pessoa. Então ela vai começando a internalizar essas falas exógenas a ela, e a partir do momento aquilo vai fazendo parte da trajetória existencial dessa pessoa. Então a gente vai assimilando conceitos que são externalizados a nós, como é burro, é incompetente, é incapaz, e isso vai fazendo parte da sua vida. E aí a pessoa vai assimilando esses conceitos. E aí, quando ela esbarra no processo de uma psicoterapia e que você pergunta para ela o que é ser burro? Ah, eu sou burro por isso, por isso, por isso, por isso. Falei, então me dá uma explicação clara dessa burrice sua. Às vezes a pessoa não sabe nem explicar o porquê dessa burrice dela. E aí eu pergunto, mas quem te falou que você é burro, que você não sabe fazer as coisas? Ah, eu escutei da minha professora, eu escutei do meu pai, eu escutei da minha mãe, eu escutei de alguém próximo. E aquilo ali vai entrando tanto no psicológico da pessoa, vai entrando tanto na questão emocional da pessoa, que ela começa a nem questionar se aquilo ali tem veracidade ou não. Se ela é burra mesmo de fato, se ela tem circunstância que ela pode superar essa situação, ou como que é problemas de aprendizado que são assimilados ao longo da vida. Então, entra o primeiro processo, motivação. O segundo processo para enfrentar o processo de dirigir é autoconhecimento. E o terceiro processo está ligado a gente fazer uma faxina mental das coisas que estão internalizadas, que aí é a técnica. Porque a técnica só acontece quando você faz a faxina mental da questão da motivação, porque a motivação ela precisa acontecer para você ir. O autoconhecimento para você colocar em xeque as suas qualidades e os seus defeitos, para a técnica se materializar. Porque muitas das vezes, principalmente quem tem medo de dirigir, eu acabo escutando isso com muita clareza, vindo das pessoas, que entrar no carro é só entrar e dirigir e aplicar. Só que tem certos bloqueios que acabam fazendo com que a pessoa não consiga ter motivação. Como ela não tem motivação, o autoconhecimento das qualidades e defeitos que ela vai descobrir lá no processo de uma terapia
também não acontece. E aí entra na última situação, que é a operacionalização da técnica. Porque se você não fizer uma faxina mental dos conceitos que são e os que não são você, a técnica não vai se materializar. O que eu chamo de técnica, viu, gente? É pegar o carro e sair por aí. Então, por exemplo, se você está internalizado que você é burro e que você não tem condição de aprendizado, como que você vai aprender, como é que você vai ter motivação para o seu aprendizado se você está se achando burro? E aí você vai começar o processo de desistência. E aí o seu caminho não vai. Então, lembrando mais uma vez para a gente compreender como extrapolar, ir além e superar o medo de dirigir. Busque entender as suas motivações, né? Busque desenvolver autoconhecimento, fazer a faxina mental sobre os conceitos que tem sobre você. E por último, depois que você fez as duas primeiras, você vai começar a entender que a técnica não tem dificuldade para você dirigir seu veículo. Mas primeiro você tem que fazer os dois anteriores, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dificuldade, me chama aí no direct ou me manda um WhatsApp pra gente começar a trabalhar e entender melhor quais são os caminhos para você superar o medo de dirigir, tá bom? Meu nome é Magnus, eu sou psicólogo clínico e trabalho especificamente com pessoas com fobia de dirigir, né? Então, se vocês têm essa dificuldade, me procura aí. Um abraço a todos.